Ser imitador de Deus, meus amados irmãos, não é nada fácil, porque ser imitador de Deus provoca divergências. Quando nós tentamos imitar a Deus, nós vamos causar divergência com alguém. Vai haver conflito, vai haver discórdia, vai haver talvez até confusão, porque divergência é discórdia, é conflito. Divergências são causadas por opiniões diferentes. Divergências são causadas por fé diferente. Divergências são causadas por crenças diferentes. E por isso há divergências. E as divergências religiosas, elas são algo assim indiscutível que há. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Divergências no campo religioso. E as divergências, meus amados irmãos, elas não são novas. Elas são antigas. Elas não começaram agora em 2022. Não. As divergências religiosas, elas são antiguíssimas. E elas vêm de geração em geração até chegar em nós hoje aqui. E as divergências, para vocês terem uma ideia, religiosas, elas são tão influentes, mas tão influentes, que este ano de 2022, elas influenciaram inclusive nas eleições. Só para você ter uma ideia do poder da influência religiosa que causa divergência. Houve divergência até no campo religioso em 2022, no que diz respeito às eleições. Um candidato escolheu o viés mais católico, cristão, protestante, e o outro candidato escolheu o viés religiões afrodescendentes. Umbanda, Quimbanda, as religiões africanas. Isso foi muito, mas muito nítido. Aí não tem como a gente negar. Né? A gente tendo votado em um, em outro, não tem como negar isso. Né? E houve essa influência, irmãos, por causa das esposas. Interessante. A esposa de um, declaradamente evangélica, e a esposa do outro, declaradamente umbandista. E a esposa do umbandista, a esposa de religião umbandista, saiu vitoriosa. E eu não quero entrar no mérito aqui, mas isso não influenciou na hora do voto propriamente dito, porque nós sabemos que dezenas de milhares de cristãos votaram no candidato mais de esquerda. E outros tantos de bandistas, por exemplo, votaram no outro candidato mais de linha cristã, mais religiosa, evangélica. Então eu não quero entrar aqui nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que houve sim divergência religiosa até nas eleições deste ano. E eu não vou culpar ninguém. Ninguém é culpado disso. Então, não há culpados em relação a estas divergências que aconteceram no país. Até porque estas divergências não são novas, como nós falamos aqui. E em toda a história humana, meus amados irmãos, houve divergências. Sim, entre católicos e evangélicos, embora sendo da mesma linha. Né? Você pergunta ao católico, ele diz, eu sou cristão. Você pergunta ao evangélico, o protestante, ele diz, eu sou cristão. Mas mesmo assim, há divergência entre eles, entre nós.
católicos e protestantes. Há divergências entre cristãos e muçulmanos. Enfim, meus irmãos, há muita divergência religiosa. No entanto, isto é mais antigo do que a gente pensa. É coisa de mais de 2000 anos atrás. Abra a palavra de Deus, vem aí para você ver. Atos 25, 18 e 19. Atos 25, 18 e 19. É o texto que nós temos trabalhado na sequência. Atos 25, 18 a 19. Quem achou diz amém. Eu leio na nova versão internacional, tá? Tradução NVI. Escute só o que é que diz aqui. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Amém, meus amados irmãos? Eu disse amém? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Alguns dias depois que Paulo foi julgado por Festo, o rei Agripa e sua esposa Berenice chegaram em Cesareia. Eles já estão em Cesareia há alguns dias. E como estava já há alguns dias, Festo resolveu contar o caso de Paulo para o rei Agripa. Ele disse: aqui tem um homem que foi preso, deixado por Félix. Festo disse mais ao rei Agripa: quando eu fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram acusações contra ele e pediram que ele fosse condenado. Eu disse a eles que não é costume romano condenar ninguém sem que a pessoa tenha o direito de defesa. Eles vieram comigo para cá, não retiraram as queixas. Convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse trazido a mim para que tivesse o direito de se defender. Aí vem os versículos 18 e 19 que nós acabamos de ler. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste dizer que está vivo. Aí quando chega no versículo 20, preste atenção, irmãos, olha aqui para mim. Versículo 20. Quando chega no versículo 20, olha o que é que ele diz. O que é que diz aqui? Festo ficou sem saber como investigar o caso. Foi quando ele perguntou a Paulo se ele queria ser julgado lá em Jerusalém, porque era judeu. Mas Paulo apelou para César. Festo disse: dei ordens para que ele ficasse aqui sob custódia, até que eu o envie a César. Quando Festo terminou de dizer essas palavras, o rei Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã o ouvirás. Esse texto todinho está em Atos capítulo 25, versículos 13 a 22. Depois os irmãos devem conferir lá nas suas casas esse texto, que nós lemos os dois versículos 18 e 19. Eu já quero fazer aqui aplicações práticas, porque quero ser breve nesta noite, para liberar os irmãos. A primeira aplicação prática:
a divergência religiosa é uma realidade. A gente não pode negar que há divergência religiosa. Irmãos, tem um movimento mundial chamado ecumenismo. Qual é a ideia do ecumenismo? É unir todas as religiões do mundo. Você acha que o ecumenismo vai conseguir? Vai não. Não vai. Nem as religiões cristãs o ecumenismo vai conseguir reunir. Porque sempre vai ter divergência religiosa. Isso é fato. Então, esse negócio de paz e amor, todo mundo vai se unir, todo mundo vai se unir, não é verdade. As religiões nunca irão se unir. Sempre haverá divergência religiosa. Entendidos? Essa é a primeira aplicação prática. Segunda aplicação prática. Há divergências doutrinárias entre religiões do mesmo segmento. Como, por exemplo, católicos e protestantes evangélicos, né, que dizem ser do mesmo segmento, mas há divergência. Por exemplo, outra religião, o judaísmo. Há divergência no judaísmo, porque tem o judaísmo messiânico e tem o judaísmo ortodoxo. O judaísmo messiânico é um grupo de judeus que acreditam que Jesus é o Messias, o Cristo. Mas tem judeu tradicional que não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Acredita que ele foi um profeta, etc, etc, mas Jesus não é o Messias, não é o Cristo. Eles até hoje ainda esperam a chegada de Jesus Cristo. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles não acreditam que Jesus Cristo já veio. Eles esperam Jesus até hoje. Então existe divergência no judaísmo também, além do cristianismo e de outras religiões. Há divergências doutrinárias entre igrejas evangélicas. Nem toda igreja evangélica é igual. Irmãos, há divergências doutrinárias no meio evangélico. E eu não vou ter tempo para falar, mas, por exemplo, nós batistas, da Convenção Batista Brasileira, nós somos tradicionais, conservadores. Nós não somos pentecostais. Aí existe grupo de crentes que são pentecostais. Aí existe outro grupo de crentes que são neopentecostais. Aí tem outro grupo de crente que é da renovação apostólica. Digamos assim, onda apostólica. Aí tem uma infinidade de divergências no meio evangélico. No meio evangélico. Então, há divergências doutrinárias entre igrejas evangélicas. Mais sérias. Por exemplo, nós batistas, tem uma igreja que é muito parecida com a igreja batista, que é a Presbiteriana do Brasil. Mas nós temos diferenças com a Presbiteriana do Brasil, que é uma excelente igreja, a Presbiteriana do Brasil. Por exemplo, a Presbiteriana do Brasil batiza criança. E nós, batistas, não batizamos criança. Tem um bebezinho de colo, o bebezinho, igual a criancinha ali, a Marlizinha que está ali. O presbiteriano pega e batiza a criança. Aí nós, batistas, batizamos. A gente entende que o batismo é só quando a pessoa tem consciência do que está fazendo. Então, é uma divergência religiosa. Por exemplo, os batistas, daqui a pouco eu chego lá, para não misturar aqui. Mas eu estou falando de divergências religiosas. Escute, há divergências entre denominações evangélicas de usos e costumes. Por exemplo, tem igreja aqui em Oeiras que você vai e as mulheres são proibidas, por exemplo, de usar um brinco. Nenhuma mulher pode usar brinco.
Nenhuma mulher pode usar uma calça comprida. Nenhuma mulher pode usar uma blusa sem alça. O homem não pode usar um short. Aí outras igrejas já não tem problema com isso. Então, há divergências de usos e costumes entre as igrejas evangélicas. Entre as igrejas evangélicas. Há igrejas que proíbem, pasmem vocês, né, de mulher andar de bicicleta. Então, assim, são coisas que são cabulosas, né? E a gente fica assim, existe isso, existe. Alguém falou, poxa, a minha igreja é assim, 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 tal, tal. Eu discordo. Eu digo, olha, você mesmo, você tem que respeitar. Você está lá, então você tem que se adequar às regras da igreja. Isso não é uma doutrina, mas é uma regra. Então quem está lá tem que obedecer isso. Né? É muito natural. Há divergências entre igrejas consideradas evangélicas e igrejas consideradas seitas. Por exemplo, a Igreja Cristã no Brasil, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, são consideradas seitas. Quando você estuda seitas e heresias, você vai encontrar que a Congregação Cristã no Brasil, a Testemunha de Jeová e a Adventista do Sétimo Dia são seitas. Mas são consideradas igrejas. Mas, no nosso conceito, são seitas. E uma forma de identificar uma seita, irmãos, é estudando a fundação dela. Escute, normalmente o fundador de uma seita diz assim: Deus me revelou dizendo que eu tenho que abrir uma denominação e o nome dela é Igreja Tal. É uma característica de uma seita. Tem um fundador, tem um líder maior, um supremo. Ele é o dono daquela igreja. É um requisito para identificar uma seita. Agora olhe para mim e preste atenção se for possível. Outra, escute, olhe, para você entender, senão você não vai entender nada. Outra característica que você pode identificar uma seita. Escute. Quando aquela igreja diz, só é salvo quem tiver nessa igreja. Quem não tiver nessa igreja não pode ser salvo. Isso é uma característica de seita. Seita. Então, você nunca vai ouvir um pastor batista, pregador batista, dizendo que salvação só existe se a pessoa estiver frequentando a igreja batista. Vocês já ouviram algum pregador batista falar assim? Não pode. Hipótese nenhuma. Porque a igreja batista não é uma seita. Quando você escuta alguém dizendo, olha, salvação é só na minha igreja, é só na minha denominação, é característica de uma seita. Nós estamos falando aqui de divergências religiosas, certo? Tudo bem. A divergência doutrinária na igreja local. Se eu tivesse tempo, eu ia falar um pouquinho mais disso aqui. Olha, divergência doutrinária dentro de uma igreja local. Especificamente sobre duas linhas teológicas. Quais são as linhas teológicas que mais causam confusão dentro de uma igreja local? Calvinismo e arminianismo. Por exemplo, quais são as principais divergências destas linhas teológicas? O arminianismo, ele prega dizendo, o crente pode perder a salvação. O calvinismo prega, o crente não perde a salvação. Então tem divergência dentro da própria igreja sobre essas duas linhas teológicas. O arminianista vai dizer, olha, você pode perder sua salvação. O calvinista vai dizer, você não vai perder sua salvação. Outra coisa que também tem uma divergência é que o arminianismo vai dizer, você pode escolher servir a Deus. E o calvinista vai dizer, você é predestinado a servir a Deus, nem que você não queira. Está entendendo?
E eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu não tenho. Mas escute, há divergência dentro da própria igreja. Se você for conversar com irmãos da própria igreja, igreja batista, aqui, alguns irão dizer, perdão a salvação. Aí o outro vai dizer, não, não, perdão. Então há divergência assim. Alguém vai dizer, eu acredito na predestinação. O outro vai dizer, não. Negócio de predestinação, não. Está entendendo? Então há divergências. As divergências, elas são nítidas. E o que a gente recomenda? A gente recomenda um equilíbrio. Por quê? Porque tem versículos na Bíblia que defende tanto uma linha como a outra. Então, você tem que estudar bastante as Escrituras Sagradas para você saber no que você crê. O que eu recomendo? Equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode ser radical. Nem para uma linha de mais e nem para outra linha de mais. Então, você tem que ter um equilíbrio doutrinário em relação a estas linhas. Por quê? Porque há divergências entre nós, sem sombras de dúvidas. E essas divergências, quando irão se acabar? Irão se acabar amanhã ou depois de amanhã? Essas divergências irão se acabar em 2099? Não. Elas, se existir 2099, as divergências vão continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Porque essas divergências vêm desde os tempos do apóstolo Paulo. Lembra aí? Apóstolo Paulo é judeu, né? Ele era fariseu de fariseus e tinha divergência dentro da sua própria religião com outro judeu. Viu lá a acusação de Paulo? Não, ele está com as divergências da sua própria religião. Eles estão discutindo lá entre eles. Então foi um negócio dele lá. Ele estava discutindo aí as divergências entre eles. Até dizendo que o tal de Jesus que está morto, o apóstolo Paulo insiste dizendo que ele é vivo. Então, para vocês terem uma ideia, né? Das divergências. Então, irmãos, vai haver divergência. Até dentro da igreja local. Irmãos podem acreditar. E elas não irão se acabar. Elas irão prosseguir. Isto vai durar enquanto existir. Agora, o que é que eu e você não podemos ser? Nós não podemos ser injustos. E agora, já para concluir, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós não podemos ser injustos. Em hipótese alguma. Por causa da nossa crença. Nós não podemos ser injustos. E eu vou abrir outro parêntese. Nesses últimos 4 anos, escute, eu vou lhe dizer. Eu já abri parêntese. Nesses últimos 4 anos, os evangélicos, pastores e líderes cristãos foram evidenciados em nível nacional. Sim, ocupando cargos de destaque. Nunca houve na história do Brasil tanto destaque para evangélicos como houve nesses últimos 4 anos. Evangélicos, pastores, assumindo até ministério da educação, ministério da família, ministério disso, ministério daquilo. Então nunca houve no Brasil tanta evidência para os evangélicos como nos últimos 4 anos que nós estamos vivendo. Para vocês terem uma ideia, nesses últimos 4 anos, escutem, até um ministro da Suprema Corte, evangélico, pastor presbiteriano, um rapaz chamado, rapazão, que ele é casado, né, é família, André Mendonça, tem 49 anos de idade e é ministro da Suprema Corte e é pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília. Agora, por que ele chegou lá, o André Mendonça? Sim, ele tem notável saber jurídico. Ele é um grande jurista brasileiro.
né? Ele foi sabatinado pelo Congresso para chegar lá. Ele é um especialista em direito. Se não fosse, ele não seria ministro da Suprema Corte. Então ele chegou lá por notável saber jurídico. Agora, meus amados irmãos, a gente não pode negar que ele chegou lá também por influência religiosa. Por influência religiosa. O presidente abria a boca e dizia: eu vou botar lá no Sul, eu vou indicar para o Supremo terrivelmente evangélico. Ouviu essa expressão? Porque a esposa é evangélica, no meio evangélico. Então, indicou lá e passou. Hoje, o André Mendonça é ministro da Suprema Corte. Só quem pode tirar ele de lá é Deus e aqui na terra o Senado, o Congresso Nacional. Senão ele vai aposentar lá. É incrível, não é não? Não é incrível esse negócio? Ele tem saber jurídico? Tem. É um grande jurista. Mas também, irmãos, nós não vamos pegar, não. Ele só está lá porque o governo atual é de viés cristão, católico, evangélico. Não pode negar isso, não. Outro, poderia ser indicado outro. Mas por que foi André Mendonça? Porque ele é evangélico. Porque ele é pastor presbiteriano. Isso aí ninguém pode negar. Eu não estou aqui tirando o mérito do saber jurídico dele. Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que ele tem notável saber jurídico, mas ele está lá também por influência cristã. Ele está lá por influência religiosa. Isso é sem sombras de dúvidas. E eu acho que foi a primeira vez que um cristão assumiu um cargo tão alto na Suprema Corte. É um ministro da Suprema Corte. Gente, ministro? Sim, gente. Pastor, está lá, André Mendonça. Pesquise lá no Google, dê um Google, André Mendonça. Aí você vai ver o André Mendonça. Um homem de caráter ilibado. Um homem notável saber jurídico. Mas está lá por influência religiosa também. Isso ninguém pode negar. Ninguém pode dizer o contrário, porque é. Agora, no dia 1º de janeiro, nós teremos um novo ou um velho presidente. Vai assumir o novo presidente da República, cuja esposa é de religião de matriz africana. Ela é umbandista. Então, serão escolhidos para assumir os cargos de alto escalão no novo governo, evidentemente, pessoas de notável saber, pessoas de alto conhecimento jurídico, pessoas de alto conhecimento técnico, mas serão pessoas da linha umbandista, da linha LGBTQIA+, da linha movimento feminista. Por que vai ser assim? Porque vai ser natural ser assim. Porque a bandeira do presidente eleito, com a esposa, com todo o seu partido, é nesse viés. É o viés que recebeu o nome de esquerda, né? Esquerda. Então, vai ser pessoas escolhidas para serem ministras, pessoas de alto conhecimento jurídico no mais alto grau que você possa imaginar. Teremos pessoas gabaritadas do mais alto nível que você possa imaginar, sendo nossos governantes. Agora, saiba você, vai ser de raiz, vai puxar, vamos usar uma linguagem mais clara aqui, vai puxar brasa para debaixo das sardinhas das religiões afrodescendentes. E por que vai ser natural isso? Porque o partido, porque a esposa dele, porque tudo indica que vai ser. Os movimentos LGBTQIA+, irão agora desforrar. Sabe por quê? Porque durante 4 anos teve pessoas no governo que essas pessoas eram cristãs. Agora, nos próximos 4 anos, quem ficou
entre aspas, de escanteio, agora vai vir para dominar. Para dominar. Aí você pode acreditar. Pode acreditar. Vão ser pessoas do mais alto gabarito, né? Mas vão ser pessoas nessa área. Banda, candomblé, terreiro de macumba, LGBTQIA+, a galera do feminismo, vai ser essa turma aí que vai nos governar pelos próximos 4 anos. Aí alguém diz assim, não, eu faço bicicletinha aqui no chão, não quero. Não quer o quê? Quer o quê? Quando o atual presidente foi eleito, essa turma ficou lá, eu não quero ele, fora Bozo, fora Bozo, fora Bozo! Eles gritaram. E ele só vai sair porque perdeu nas urnas. Perdeu nas urnas. Se perdeu nas urnas, tem que sair para dar espaço ao novo presidente. Nós, querendo ou não, mais da metade dos votantes não votaram no que ganhou, tal. Não importa quem ganhou, foi quem ganhou. Tem essa conversa não. Irmãos, na minha história de vida, nesses últimos 4 anos, eu nunca vi, escutem, eu nunca vi tanta compra de casa, tanta construção de casa, compra e venda de imóveis, compra e venda de motos. Eu nunca vi tanta construção no meio dessa crise toda. Durante esses 4 anos, o que teve no Brasil? Teve uma pandemia a nível mundial que ainda não acabou. Teve uma guerra que ainda não acabou, Rússia e Ucrânia. Irmãos, e por que o Brasil não entrou em colapso? Por que o Brasil não ficou como a Argentina e outros países? Porque o dinheiro do Brasil finalmente ficou nos cofres públicos e foi aplicado nas demandas do povo brasileiro. Está tudo registrado. E as gerações futuras, a posteridade, irá estudar esses 4 anos. Eles irão queimar pestanas estudando esses 4 anos. Eu digo daqui a 15, 20 anos, se existe o mundo, né? Se Jesus não voltar. Irão estudar esses 4 anos. Irão queimar pestanas para tentar entender o que foi que aconteceu e não irão entender. Sabe por quê? Porque foi Deus que teve misericórdia do Brasil. A história do Brasil, desde a sua colonização, pela primeira vez, pessoas cristãs e evangélicas assumiram o poder por 4 anos. Provavelmente, isso nunca mais vai acontecer no Brasil. É muito provável. Aí nós vamos ver o que a influência religiosa evangélica deixou no Brasil. Se foi coisa boa ou se foi coisa ruim. Mas, olhe para mim para você entender. Mas a religião influencia muito. Influencia muito. Você pode acreditar. A religião, irmãos, ela influencia em pequenos grupos e em grandes grupos. Para vocês terem uma ideia, tem empresas que antes dos funcionários começarem a trabalhar, eles são obrigados a rezarem o Pai Nosso. Eu já vi o dono da empresa, que é católico, nós vamos, todo mundo aqui, vamos rezar o Pai Nosso. Ele pega nas mãos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, tal, quando terminar, diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto dos vossos ventres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Aí quando termina, faz o sinal da cruz. Por quê? São católicos.
existem também empresas em que os líderes são de linha cristã evangélica, aí eles fazem uma oração. Oração. Gente, vamos orar. E nem todo mundo que está ali é crente, é cristão. Tem alguns que nem acreditam em Deus. Mas por respeito aos líderes, aí eles botam lá a mão para trás, baixa a cabeça, enquanto alguém faz uma oração. Aí, porque é cristão evangélico, aí tal, em nome do Senhor Jesus, amém. Aí todo mundo diz amém, todo mundo vai cuidar no seu serviço. Irmãos, aí a religião influencia. A religião influencia. Os irmãos podem acreditar. Influencia tanto, irmãos, tanto, que o mercado agora, o consumo, tem moda evangélica. Eu estou mentindo, irmãos? Você já ouviu falar em moda evangélica? Não? Roupa para crente. Roupa para crente. Moda evangélica. Então, especializada em roupa para mulher crente. Para homem crente. Influencia, irmãos, a religião. Influencia. Você pode acreditar. Lembra o que o rei disse aqui? Ah, eu quero ouvir esse homem. Eu quero ouvir. Amanhã você vai ouvir. Não se preocupe, não. Amanhã você vai ouvir. E na próxima mensagem, nós vamos ver o que aconteceu no dia seguinte desse episódio. Se Deus nos der vida e saúde para aqui estar. Agora, nunca se esqueça. Se você quer ser imitador de Deus, escute. Se você quer ser imitador de Deus, você pode encontrar alguns obstáculos de resistência. Talvez, começando logo por dentro da sua casa. A empresa em que você trabalha. A escola em que você estuda. Se você quer ser um imitador de Deus. E aí, você influencia ou você é influenciado. Você pode acreditar. Aí eu termino. Por que esse governo não deu certo? É claro que não ia dar certo. Não ia dar certo. Porque esse governo veio batendo frontalmente contra o sistema que foi implantado no Brasil desde a colonização. Aí você acha que um governo que bate contra o sistema vai dar certo? É claro que não ia dar certo, meu. Não ia dar certo. Bateu contra tudo e todos. Todo o sistema. Todo o sistema. Aí não aguenta. Tem como dar certo. Por causa do sistema. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Nunca se esqueça. Ainda bem que está registrado. Eu espero que esteja funcionando esse celular. Escute. A religião no Brasil é tão forte que influencia, inclusive, no governo federal. Se esqueça do que eu estou lhe dizendo. A questão religiosa é tão forte no Brasil que ela é capaz de influenciar até no governo federal. Se esqueça disso, não. E Deus tenha misericórdia de nós. E Deus tenha piedade de nós. E Deus nos ajude com a sua boa mão. O que nós precisamos ser é justo. Não levar ninguém ao tribunal por causa de divergência religiosa, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Os próprios irmãos dele, de religião, o levaram aos tribunais por causa de divergência religiosa. Só por isso. O que hoje nós não podemos fazer é sermos injustos. Levar os nossos irmãos em Cristo aos tribunais por causa de divergência. Eu espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Amém?